Fala fera, olha a gente aqui no nosso 11º vídeo dessa maratona, hein? A gente já tá chegando o quê? Em 25% do conteúdo da revisão. Você não pode estar dando bobeira e não ver todos os vídeos, lembra do card. Hoje a gente vai falar sobre o teorema do impulso da força resultante. Danou, Cives? Esse teorema é muito importante porque ele é mais amplo que a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental. Na verdade, Newton, quando definiu força, já falou em função de momento linear, ou o que a gente chamava antigamente de quantidade de movimento. E o que é que diz esse teorema? O teorema diz que a força média aplicada sobre um corpo ou sistema é determinado pela variação do seu momento linear, a variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Simples, apenas isso. Só que esse teorema está por trás de muitos exemplos e muitas situações do nosso dia a dia. Você provavelmente já foi questionado por que um airbag é melhor que o cinto de segurança. Teorema da força resultante. Teorema do impulso da força resultante. Por que a gente não se machuca quando está pulando numa cama elástica? Teorema do impulso da força resultante. Quando um jogador de vôlei salta para dar um corte que ele cai, ele sempre flexiona o joelho. Por quê? Teorema do impulso da força resultante. Cálculo da força média. Se você aumenta o tempo de frenagem, você diminui a força média. Simples assim. Mas como é que isso pode ser cobrado? Você vê logo depois da transição. Lembrando de deixar aquele like porque esse vídeo merece. Vem comigo. Você vai aprender física, eu garanto. Após o chute para a cobrança de uma penalidade máxima, uma bola de futebol de massa igual a 0,40 kg sai com velocidade igual a 24 metros por segundo. O tempo de contato entre o pé do jogador e a bola é de 3 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Nestas condições, qual a força média aplicada pelo pé do jogador sobre a bola? A força média a gente vai encontrar de forma bem simples e direta, calculando o módulo da força média como a razão entre a variação da quantidade de movimento e o intervalo de tempo para que essa variação aconteça. Simples assim. Como a massa é constante, a gente ainda pode escrever assim, m vezes variação de velocidade sobre intervalo de tempo. No caso da questão, a massa é a massa da bola, 0,4. A variação de velocidade é a velocidade final, 24, menos a velocidade inicial, estava em repouso, 0. E o intervalo de tempo foi dito na questão igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. O módulo da força F, que é a força média, vai ser então igual a 0,4 vezes 24 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2. Aí presta atenção. Dividir pela potência de expoente negativo é a mesma coisa que multiplicar pela potência com o expoente positivo. Eu passo 10 a menos 2 para o numerador, ele fica 10 elevado a mais 2. 24 dividido por 3 é 8. Então eu posso escrever isso aqui como 0,4 vezes 8, tudo isso vezes 10 ao quadrado. Ora, 0,4 vezes 8 é 3,2. 3,2 vezes 10 ao quadrado é 3,2 vezes 100. 3,2 vezes 100 é 320. Então, a força média atuando sobre a bola durante o tempo de contato com ela é de 320 newtons. Simples assim. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Nesse caso, era só fazer ΔQ sobre ΔT. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma bola de tênis de massa 100 gramas e velocidade V1 igual 20 metros por segundo
é rebatida por um dos jogadores, retornando com uma velocidade V2 de mesmo valor e direção de V1, porém em sentido contrário. Supondo que a força média exercida pela raquete sobre a bola foi de 100 newtons, qual o tempo de contato entre ambas? Perceba que no texto ele diz que a bola é rebatida com mesma direção, mesma intensidade, só que sentido oposto. Lembrando do teorema do impulso da força resultante, o impulso da força resultante mede a variação da quantidade de movimento. Então eu posso dizer que a força vezes intervalo de tempo é igual à diferença entre Q final e Q inicial. Muita atenção e cuidado, porque esses vetores Q no fim e Q no início têm sentidos opostos. E por isso, na hora que eu vou calcular o módulo dessa expressão, eu fico que módulo de F vezes ΔT vai ser o módulo de Q mais o módulo de Q0. Porque quando a gente calcula uma diferença de vetores em que os sentidos são opostos, o módulo das quantidades se soma. Muita atenção com isso. Ele diz que a força média aplicada é de 100 newtons. O intervalo de tempo é o que ele procura saber. E aqui, na hora de calcular a quantidade de movimento, a massa é a mesma para os dois, 100 gramas. Atenção, para a gente encontrar em unidades do sistema internacional, a gente tem que passar para quilograma. Para passar de grama para quilograma, divide por 1000. 100 dividido por 1000 dá 0,1. A velocidade era 20 metros por segundo. 0,1 de novo a massa vezes a velocidade 20 metros por segundo. Então, para encontrar o valor de t, eu vou ter 0,1 vezes 20 é a mesma coisa que 1 vezes 2, que é 2. 0,1 vezes 20 é a mesma coisa que 1 vezes 2. 2 mais 2 é igual a 4. 100 que está multiplicando passa dividindo, e aí eu fico com 0,04 segundos. Então, a interação entre a raquete e a bola tem duração de 0,04 segundos. E a alternativa que diz isso para a gente é da letra E, de eita, poxa, coisa fácil. Vamos juntos, Vera. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é a velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Para a gente resolver essa questão, bora organizar os dados. Ele fala da massa do homem e fala também da massa da bomba. Eu vou chamar o homem aqui de 1 e vou escrever a massa do homem como M1, 90 kg. E eu vou dizer que a bomba é o nosso corpo 2, então a massa dela diz na questão que é 360 kg. Diz também na questão que os dois estão em repouso, grifa essa palavra aí, repouso em relação à estação espacial. E que depois que o homem empurra e é empurrado pela bomba, a velocidade tem módulo, a velocidade da bomba tem módulo igual a 0,2 metros por segundo. E aí pergunta, qual a velocidade do homem, qual o módulo da velocidade do homem nessa situação, também em metros por segundo. Para resolver esse tipo de questão, a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando a gente tem um sistema que está isolado, livre da ação de forças externas,
Atenção, livre, anote isso aí, fera, livre da ação de forças externas, o impulso da força resultante externa é zero. E aí, quando eu tenho essa situação de forças externas não interferindo no movimento, a gente tem uma conservação do momento linear. A gente tem que o momento linear Q, no final, é igual ao momento linear Q no início. Esse Q é porque antigamente a gente chamava de quantidade de movimento. Lembrando que esse Q aqui é o Q total, que corresponde à soma dos momentos lineares de todas as partes do sistema. Como a questão deixa claro que está em repouso em relação à nave espacial, a gente sabe que se está em repouso, o somatório dessas quantidades de movimento é nulo. Então, isso aqui é igual ao vetor zero, ao vetor nulo, desculpa, que tem módulo zero. Se isso aqui acontece, esse aqui é um caso particular, quando temos que o vetor quantidade de movimento, o vetor momento linear é nulo, a gente tem então que a soma dos Qs do corpo 1 mais o corpo 2 é vetorialmente nula. Isso significa que um dos corpos tem momento linear igual ao oposto do outro. E aí, se dois vetores são opostos, necessariamente eles têm módulos iguais. E o módulo do momento linear é dado pelo produto da massa vezes o módulo da velocidade. Então, eu fico com massa 1 vezes módulo da velocidade 1, sendo igual ao produto da massa 2 pelo módulo da velocidade 2. Quando um produto é constante, isso indica que a relação entre as grandezas é inversamente proporcional. Isso quer dizer que a velocidade do corpo é inversamente proporcional à sua massa. Então, quem tiver mais massa vai sofrer um recuo com velocidade menor. É por isso que quando você vai disparar, por exemplo, uma arma de fogo de alto calibre, como por exemplo uma espingarda, você deve encostar no seu corpo a espingarda para disparar, porque aí você aumenta a massa total que recua e com isso a velocidade é menor. Tem um monte de vídeo na internet que mostra exatamente pessoas que não têm habilidade suficiente ou treinamento adequado atirando e tendo o recuo da arma rápido e se machucando por conta disso. Se você gostar desse tipo de vídeo, é só procurar rapidinho no YouTube e você encontra aos montes. Para resolver a nossa questão, basta só vir direto para cá. Ó. Se você olhasse aqui, a massa do homem é 4 vezes menor que a massa total da bomba. Isso significa, então, como é inversamente proporcional, que a velocidade do homem vai ser 4 vezes maior. Se você não quisesse fazer de cabeça, você escreveria a massa do homem, 1, vezes o módulo da velocidade do homem, V1, é igual à massa da bomba, M2, vezes o módulo da velocidade da bomba, V2. A massa do homem, 90, a velocidade do homem é o que eu estou procurando, a massa da bomba, 360, vezes a velocidade dela, 0,2. A velocidade V1, então, vai ser igual 360 vezes 0,2 dá 72. 90 que está multiplicando passa dividindo. 72 dividido por 90, você encontra 0,8 metros por segundo. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita, poxa, coisa fácil. Para resolver essa questão, bastava fazer essa continha simples. Essa explicação aqui é um caso geral,
Mas aqui, ó, quando dá zero, você vem para cá direto, velocidade é inversamente proporcional à massa. Perceba que daqui para cá, olha só, massa 2 é igual a 4 vezes a massa 1. Então, quando você vier para cá relacionar as velocidades, como V é inversamente proporcional a m, quem tem mais massa vai ter velocidade menor. Então, nesse caso, a velocidade 1 seria maior, seria 4 vezes a velocidade 2. Quem tem mais massa tem menor velocidade. Quem tem menor massa tem maior velocidade. Relação inversa na questão. A alternativa correta, de novo, é a da letra E. Eita, poxa, coisa fácil, fera. Quase que troco tudo aqui agora. Vamos juntos.